Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que passaram essas semanas sem a gente se encontrar? Viram as oficinas? Qual foi a oficina que vocês assistiram, hein? Fizeram todas as atividades? Quero ver isso, hein? Depois a gente tem que compartilhar essas fotos. Então vamos começar com uma musiquinha para prece, certo? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Contente estou, caminhando eu vou. Deus é bom pra mim. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Vamos fechar nossos olhos e fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E agora, para começar, eu vou inverter a ordem. E agora eu vou colocar uma musiquinha. E nessa musiquinha que vai passar aqui na tela, vai falar o tema da nossa aulinha de hoje. Sim, sim, não, não. Jesus, nosso mestre, explica que dizendo sempre a verdade, a vida se descomplica. Mesmo que seja difícil, não mentir, dizer a verdade. Com respeito e muito carinho, é viver a sinceridade. Sim, sim, não, não. Jesus, nosso mestre, explica sempre a verdade, a vida se descomplica. Mesmo que seja difícil, não mentir, dizer a verdade. Com respeito e muito carinho, é viver a sinceridade. Então, pessoal, o nome daquela música que tocou agora é A Verdade. E esse é o tema da nossa aula de hoje, a verdade e a mentira. Mas o que é a mentira? Mentira é quando a gente fala sobre algum assunto, alguma coisa que não é verdade, é o contrário, né? Quando a gente esconde alguma coisa que aconteceu, né? Quando a gente coloca a culpa de alguma coisa que aconteceu em outra pessoa, ou então num bichinho de estimação da gente. Isso tudo é mentir. É quando a gente oculta, esconde a verdade, ou quando a gente conta outra história para esconder a verdade. Deu para entender? Então, aquela pessoa que mente, ela é uma pessoa egoísta. Por que é uma pessoa egoísta? Porque ela está transformando aquela história em alguma história que facilita e está lhe favorecendo. Porque a gente não vai mentir
para atrapalhar a vida da gente. A gente vai inventar uma história para ajudar, para cobertar alguma coisa que a gente quer esconder. Aquela pessoa que mente, ela tem grandes prejuízos. A primeira delas, a gente vai atrasar a nossa evolução, né? Porque a gente está aqui na Terra para melhorar, para sermos pessoas melhores. E Jesus não ensinou a gente a mentir. Pelo contrário, ele ensinou a gente a ser verdadeiro, a gente ser sincero com as pessoas. Os prejuízos que vêm com a mentira não é somente para a gente, porque a gente vai ficar como mentiroso, né? Quando a pessoa que mente, ela fica como mentirosa, mas só que pode trazer prejuízos, problemas para outras pessoas também. Por exemplo, se a gente diz que alguém fez alguma coisa, sendo que ela não fez, e ela está levando aquela culpa de uma coisa que ela não fez, de uma coisa que ela não tem culpa, entendeu? A mentira só traz insegurança, sofrimento, pois aquela pessoa que mente, ela sempre vai ficar preocupada se alguém vai descobrir a verdade. Só que tem um detalhe. A gente fica, quando mente, querendo esconder, só que a gente não consegue esconder aquela mentira para sempre, aquela verdade para sempre. Ela vai ser descoberta, chega um momento que ela vai ser descoberta. E isso também não vai ser legal para a gente, quando a gente mente. Porque os prejuízos são o quê? Castigo, né? Que a gente pode ficar de castigo se a gente mentir. A gente vai ficar como um mentiroso. Então, quando a gente contar uma verdade, ninguém vai acreditar. Porque vão dizer o quê? Ah, Jéssica mente sempre. Como é que eu vou acreditar em Jéssica se Jéssica só mente? Não, eu não acredito nela. E outra coisa também, a gente pensa que está escondendo de todo mundo, só que tem Deus. Deus sabe tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa. Então não adianta pensar que está escondendo aquela verdade do mundo, pois Deus sabe de tudo que acontece na nossa vida. Então, a gente tem que ser sincero com a gente, porque a gente também pode mentir para a gente mesmo. Por exemplo, se a gente estiver triste e dizer que está alegre, aí isso também vai fazer mal, porque a gente pode esconder a verdade da gente mesmo. Se a gente está sentindo uma dor e diz que não está sentindo, e poderia tratar aquele problema daquela dor mais rápido, só que a gente mentiu dizendo que não estava doendo e gerou um problema mais sério. As pessoas sinceras, elas são leves, divertidas. Quem mente, ela sempre está preocupada, desconfiada em que as pessoas vão acreditar, né, naquela mentira. E será que vai ser descoberto? Quando será descoberto? O que vai acontecer com a gente quando for descoberto? Então, sempre aquela pessoa vai ser desconfiada, ela não vai ficar à vontade. E isso é ruim. A gente tem que viver leve, feliz. E a gente tendo Jesus no nosso coração, a gente seguindo os passos de Jesus, a gente vai ser leve. Porque Jesus não ensinou a gente a mentir, pelo contrário, né? Ele ensinou a gente sempre falar a verdade, porque não importa essa verdade, ela tem que ser dita, ela tem que ser esclarecida, sempre. Então, ó, eu trouxe uma situação e eu vou ler aqui para vocês. E eu quero que vocês reflitam como é que vocês fariam nessa situação, certo? A historinha pequenininha é O Cão Xandó. João mora com sua mãe e seus irmãos num bairro distante da sua cidade. Sua mãe, todos os dias, bem cedinho, sai para o serviço e diz para ele ter cuidado com a casa e com os seus irmãos. Dona Alice, mãe de João, trabalha em uma casa de pessoas bondosas que sempre presenteia ela com um punhado de docinhos e salgadinhos.
que ela leva todo dia para sua casa. Acontece que o alimento que deveria completar a refeição daquela família vem sumindo misteriosamente. A mãe, preocupada, pergunta ao filho: João, o que anda acontecendo com a comida que tenho trazido? Aí o pequeno João fala: é o Xandó que anda comendo tudo, mãe. Respondeu apressado, escondendo assim o verdadeiro responsável pela falta da comida, que é ele mesmo. A mãe, no dia seguinte, chama João e diz: João, meu filho, teremos que arrumar outros donos para Xandó, pois ele está comendo todos os alimentos que deveriam completar as nossas refeições. E aí, hein? Qual seria, né, a solução para esse problema de João? Vamos resumir um pouquinho. A mãe, né, de João traz lanchinhos da casa da família que ela trabalha. Todo dia ela traz salgadinho, docinho e isso ajuda a completar a refeição deles. E anda sumindo. E João que está comendo esses docinhos e esses salgadinhos. Só que ele, quando a mãe perguntou, ele disse o quê? Foi o cãozinho Xandó. Mas, e aí? Qual foi a consequência dessa mentira? Foi o quê? A mãe que resolveu dar o cachorro. E ele gostava muito desse cachorro. E agora ele vai ficar sem o cachorro ou ele vai falar a verdade? Se fossem vocês, o que vocês iam fazer? Falar a verdade? Admitir que é você que está comendo os salgadinhos? Ou ia continuar colocando a culpa no cachorrinho e assim ia perder o cachorrinho, porque o cachorrinho ia para outra família? Pois é, a melhor opção é sempre falar a verdade, independente, né? Porque aí a mãe vai conversar com ele porque ele está fazendo errado, aquele alimento está fazendo falta para eles, né? E ele tem que mudar, né? Ele tem que saber dividir, ele não pode comer aquilo sozinho. E pior, colocando a culpa no cachorro que não tem culpa de nada. Então, a gente sempre tem que falar a verdade, hein? Para encerrar a aulinha de hoje sobre mentira, que é o quê? Esconder a verdade. E a verdade tem que ser sempre dita, gente. A gente não pode mentir, porque mentir traz prejuízos para a gente. Só atrapalha a nossa vida. Então, vamos sempre lembrar de falar a verdade. Independente se vai gerar um problema, tipo, tirei uma nota baixa, aí vou dizer que não, tirei nota boa. Ela vai, a verdade às vezes é complicada, mas só que ela é mais fácil de resolver. Ao contrário da mentira, né? Lembra da historinha de Xandó? A mentira resultou em uma devolução do cachorro. E era uma coisa muito ruim, porque, né, o cachorrinho dele é o amigo dele. E ele fez isso com um amigo. Então, quando a gente mente, a gente só afasta as pessoas. Então, vamos sempre lembrar de falar a verdade, independente de tudo, certo? Então, para encerrar, a atividade que vai ficar para casa é uma dobradura de cachorrinho. Vocês podem pintar, fazer da cor que vocês quiserem. E se vocês tiverem um cachorrinho em casa, vocês podem fazer o cachorrinho de vocês. Se tiver mais de um, também. Depois eu posso trazer uma dobradura de outro animalzinho de estimação, tá bem? Então vai passar aqui na tela como fazer essa dobradura. E no final vai tocar a musiquinha da verdade de novo, tá bem? Beijos e até a próxima aula!
ensina.